olha só, gente. Jesus falava em parábolas. Pergunta que não cala: Jesus veio para todos? Aí eu falo que Jesus falava em parábolas, como a parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Essas parábolas, em específico, elas explicavam o reino de Deus. Já que a sua família, os seus discípulos e até mesmo os judeus, não, eles zombavam muitas vezes, os judeus zombavam de Jesus, não? O consideravam até endemoniado, muitas vezes levantava essas teses. A família não considerava endemoniado, evidentemente que não, nem os discípulos, mas também chegaram a colocar em xeque Jesus, porque esperavam que Jesus Cristo viesse com poder e glória para libertar o povo de Israel dos romanos, que naquela época eram os romanos, né? Desde 164 a.C. até 4 séculos depois de Cristo, quem tomou conta do mundo foram os romanos. E aí a gente percebe que o povo Israel, que sempre foi massacrado, o povo de Israel, eles esperavam esse Jesus que virá no Apocalipse. Mas o mundo não consegue entender o reino de Deus. Portanto, Jesus falava em mistérios e em parábolas para os seus. É claro que Jesus queria confundir pessoas que só os seguiam por causa do pão, e os fariseus e escribas, como eu falei, que chamavam eles de endemoniado. Por isso Jesus falava em parábolas, para não dar chance aos hipócritas de entenderem o reino de Deus, porque aquela geração Jesus talvez quisesse lançar fora, aquela geração que não o seguia de verdade, aquela geração que zombava, que não via ele como realmente o Senhor que ele o era e que ele é, que sempre será. As pessoas dessa geração dos dias de hoje, que para mim é a pior geração que existe, são as pessoas do dia de hoje, né? As pessoas realmente totalmente materialistas, né? Longe realmente do espiritual, muito longe, passam longe. As pessoas dessa geração, no máximo, veem Jesus como rabi, mestre, professor, porque se o vissem como Senhor, abdicariam de suas vontades e se tornariam escravos, aspas, escravos de Jesus, porque um escravo já não tem mais a sua vontade, o escravo serve o seu Senhor, né? Então, se realmente essa geração de hoje em dia não o visse como mestre, rabi, professor, o visse realmente como Senhor de suas vidas, elas abdicariam de fato as suas próprias vontades, porque ou abdica ou não abdica, não tem meio termo para Jesus, tá? Ou ele vomita o morno, não é verdade? Pastor Adalberto Lira, por favor. Eu não sei onde o bispo abriu aqui a palavra, mas é em relação a essa pergunta também. Lê, por favor, Leandro, sua Bíblia completa aí. Acho que eu abri onde eu estava pensando aqui e falar, e pode ler também, participar. Só abrir aqui, eu sei que o pastor vai fazer a proposição muito bem. Lá em João, capítulo 1, a partir do verso... João, capítulo 1, tá? Jesus vai falar diretamente para os judeus e vai dizer assim, o versículo 11: veio para os seus, e os seus não receberam, os judeus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Resposta maravilhosa. Ele veio para todos, né? Ele veio para os seus, mas não o receberam. Ficaram aguardando um outro, como aguardam até hoje. Algum Messias que estão esperando, não sei qual que eles estão esperando, porque ele já veio, teve morte de cruz, ressuscitou. Nós cremos, a palavra nos é revelada desta maneira, e muitos o rejeitam, como naquela época, e ainda hoje estão rejeitando, como você mesmo disse, Daniel, abdicando da palavra de Deus, da salvação que nos foi dada de graça, por morte de cruz. Maravilhoso essa palavra. Ele veio para nós, veio para os seus, e muitos rejeitaram. E quantos hoje continuam rejeitando? Não reconhecem que ele é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Isso se encontra, então, com muitos chamados e poucos escolhidos? Olha, sim, pode até encontrar muitos chamados e poucos escolhidos, né? É uma parte
da palavra, é a palavra, está na palavra, mas às vezes é até difícil de entender. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem muita gente que não entende essa parte, né? Todos são chamados, mas aquele que não confessar diante de Cristo, diante dos homens, né? Quando eu faço o apelo na igreja, que a pessoa levanta a mão, aceita Jesus, ela está confessando diante de todos que ela realmente reconhece a salvação sobre a sua vida. Eu acho que eu vou ser agora o contraponto. Eu acho que esse texto de Mateus 22, que você falou de muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tem muito a ver com o chamado mesmo ministerial. Eu particularmente discordo que tem a ver com essa questão das pessoas entenderem ou não o que é Cristo na vida dela. Porque eu creio que, de fato, todos nós fomos chamados para uma missão em Cristo e de pregar o evangelho, porém nem todos aceitam esse chamado. Se a gente pegar essa parábola, é um rei que chama para as bodas do filho, e aí ninguém quer ir, porque, enfim, não quiseram ir. E aí ele manda de uma outra vez e fala para os soldados: agora vocês não vão chamar, agora vocês vão catar um por um. É aí que entra. Poucos são escolhidos, porque aí os soldados tiveram que cada soldado trazer uma pessoa. Eu acho que isso tem a ver com o ministério. Porque quantas pessoas foram chamadas para o ministério e abdicaram deles? Mas tem pessoa que não consegue. Jonas é um. Ele não teve direito de abdicar esse chamado. Agora, com relação a Jesus, eu vou voltar a usar o mesmo texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo e por isso ele mandou seu filho. Porém, para que todo aquele que nele crer, aí sim, quem nele crer, que não vai perecer e ter a vida eterna. Isso é uma escolha minha, crer ou não. E eu acho que não tem muito a ver com ser escolhido. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto.